Olha só, no mundo da inteligência artificial, especialmente em áreas supercríticas como a medicina, o desempenho não é só um número numa planilha. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Hoje, a gente vai fundo para entender como se mede de verdade a performance de uma IA. E já adianto, é muito mais do que um simples acertou ou errou. E para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. Uma inteligência artificial que diagnostica câncer com 97% de acurácia. É confiável? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Aliás, é bem mais complexa. Ok, vamos mergulhar nisso com um cenário bem prático, bem real. Pensem num modelo de IA que foi treinado para uma coisa muito específica, identificar tumores cancerígenos a partir de imagens médicas. O teste foi o seguinte. A IA recebeu 1.000 imagens para analisar. A grande maioria, 900, eram de tumores benignos, ou seja, não eram câncer. E 100 delas eram de tumores malignos. O resultado? A IA acertou a classificação de 970 imagens. E isso nos leva à nossa primeira métrica, a mais intuitiva de todas, a acurácia, 97%. À primeira vista parece um resultado espetacular, quase perfeito, mas é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante e perigosa. Agora, o que é realmente fascinante é como esse número, esse 97% tão bonito, pode na verdade estar escondendo um grande problema. Vamos entender por quê. E aqui a gente vê o problema de um jeito muito claro. De um lado, tem a nossa IA inteligente. Do outro, vamos imaginar uma IA preguiçosa. Essa IA preguiçosa não analisa nada. Ela simplesmente chuta benigno para todas as imagens, sem exceção. Como 900 das 1.000 imagens são mesmo benignas, essa IA preguiçosa teria uma acurácia de 90% sem ter aprendido absolutamente nada. Isso mostra que só a acurácia não serve. A gente precisa de uma ferramenta melhor. Então, o ponto crucial é o seguinte: a gente precisa olhar mais a fundo do que só certo ou errado. Precisamos entender os tipos de acertos e, principalmente, os tipos de erros que a IA comete. E é para isso que existe uma ferramenta fantástica chamada matriz de confusão. Primeiro, vamos ver o melhor cenário possível, o verdadeiro positivo. É bem simples. A IA olhou para um tumor maligno e disse, corretamente, isso aqui é maligno. É um acerto direto, na mosca. Em seguida, vem o erro mais crítico de todos, o falso negativo. É quando a IA analisa um tumor que é de fato maligno, mas classifica como benigno. Esse é o erro mais perigoso que existe, porque significa um diagnóstico que passou batido. Depois tem o erro oposto, o falso positivo. Acontece quando a IA pega um tumor que é benigno e o classifica como maligno. É um alarme falso. Gera um estresse enorme, exames desnecessários, ansiedade. E, por fim, o acerto mais comum no nosso exemplo, o verdadeiro negativo. É quando a IA identifica corretamente um tumor benigno como benigno. Tudo certo, vida que segue. Agora vamos para a matriz completa para ver como a nossa IA se saiu de verdade. Aqui estão todas as 1.000 previsões organizadinhas nessas 4 categorias. A gente vê que dos 100 tumores que eram malignos de verdade, a IA acertou 80, mas errou 20, deixou passar 20. E dos 900 benignos, ela deu 10 alarmes falsos. Com os resultados organizados assim, a gente pode finalmente fazer 2 perguntas muito mais inteligentes do que a IA é precisa. E essas perguntas se chamam precisão e revocação, que o pessoal também chama de recall. E aqui está o grande dilema. A precisão pergunta o seguinte: quando a IA dispara um alarme e diz é maligno, qual a chance dela estar certa? O foco da precisão é minimizar os alarmes falsos. Já o recall faz outra pergunta. De todos os casos que eram realmente malignos, quantos a IA conseguiu encontrar? Aqui o foco é outro, minimizar os casos que passaram batido. No caso do nosso modelo, a precisão é bem alta, quase 89%. Isso quer dizer que quando ele aponta um problema, ele geralmente está certo. O problema é o recall, que ficou em 80%. O que isso significa? Significa que ele deixou escapar 20% dos tumores malignos reais. 20 em cada 100 casos de câncer não foram detectados. É muita coisa. E como a precisão e o recall vivem numa espécie de cabo de guerra, se a gente puxa muito um, o outro tende a cair, o pessoal de ciência de dados precisava de um jeito de achar um meio termo, um equilíbrio entre os dois. É aí que entra o F1 Score. Ele funciona como um mediador, um pacificador. Ele combina a precisão e o recall em um único número, buscando um ponto de equilíbrio justo entre não dar alarme falso à toa e não deixar nenhum perigo real passar despercebido.
E o F1 Score do nosso modelo ficou em 83,8%. Esse número nos dá uma visão muito mais balanceada e honesta do desempenho real da IA do que aquela acurácia de 97% lá do começo, né? Mas a complexidade não para por aí, não. Avaliar um modelo de IA de verdade envolve uns desafios que são quase filosóficos. Um desses desafios é a famosa navalha de Ockham. É um princípio antigo que diz que a explicação mais simples costuma ser a melhor. Só que no mundo do aprendizado de máquina, muitas vezes os modelos mais complicados são os que dão resultados mais precisos, o que cria um baita conflito com essa ideia. E tem outra coisa, a chamada maldição da dimensionalidade. Parece nome de filme de terror, mas é um problema real. A ideia é que, se a gente vai colocando mais e mais informação para tentar deixar o modelo mais inteligente, ele fica mas tão complexo, que sem uma quantidade gigantesca de novos dados, ele começa a se confundir, e o poder de previsão dele, em vez de aumentar, pode até diminuir. É um paradoxo. Então, a grande lição de tudo isso é que não existe um número mágico, uma nota única que diga se uma IA é boa ou ruim. Avaliar uma IA é sobre fazer as perguntas certas, pensando sempre nas consequências que os erros dela podem ter no mundo real. E isso nos deixa com uma reflexão final. Quando se trata de um diagnóstico médico, a escolha entre otimizar para precisão ou para recall não é só uma decisão estatística, é algo profundamente pessoal. Para a saúde de alguém, o que é pior? Um alarme falso ou um aviso que foi perdido?